tem que falar de um Flamengo que tá caindo, né? Caraca. O Clube de Regatas do Flamengo não vive um bom momento na temporada. A situação, muito pelo contrário, tá bem crítica. Empate amargo. Um empate amargo com o São Paulo, seguido de uma eliminação da Libertadores, 3-1 pro Olímpia fora de casa. E aí, rapaziada? Cara, eu quero começar com o LF, porque é o seguinte, eu gosto quando o Flamengo tá nesses momentos tensos, que o LF sempre solta coisas impactantes aqui na live. Eu lembro daquele dia que ele fez a barca dele. Pô, que ele simplesmente verdade. Sai do Flamengo que vai vender bolo. Falou isso aqui no programa. Cara, passou 2 meses, eu amo a Arrascaeta e comi o bolo dele. Verdade. Tá, pagou R$23 numa fatia. Coisa de maluco. Mas enfim, fala aí, LF. Olha só, antes de você falar, fala não só sobre esse jogo, tá? Que eu acho que a gente vai acabar se estendendo aqui. Verdade, tá? tem que falar do jogo. Mas fala sobre, acho esse jogo sobre o Olímpio, sobre o momento também do Flamengo. Então, eu tô com essa camisa aqui, vou falar de novo pra quem não tava com essa live. Vini Sampaio falou, irmão, Flamengo eliminado, tu vai ter que colocar a camisa do Olímpia. Vai sair corte do Flamengo, os flamenguistas ficarem putos? Eu sou flamenguista, irmão, sou flamenguista. Isso aqui é uma brincadeira aqui, aprenda aqui da galera, tá? Fiquem tranquilos. Mas enfim, essa camisa é bonita mesmo, ganhei do meu amigo Baby, tá? Pro Baby, quando foi lá no Paraguai, trouxe pra mim. Mas, cara, eu quero emendar, não só nesse jogo, eu vou emendar a sequência do Flamengo. 3 jogos sem vencer. 7 gols sofridos e apenas 2 gols marcados. Esses jogos, 3-0 pro Cuiabá fora de casa, perde pro Olímpia também fora de casa por 3-1 e é eliminado da Libertadores antecipadamente, na minha opinião, precocemente, e empata com o São Paulo em casa, jogando em casa, 1-1, um empate bem tenebroso. Falando sobre esse jogo, acho que até que o Flamengo tentou jogar, alguns momentos aí tentava jogar, mas um time meio sem vontade, desconexo do comandante. A gente vê que o time tá meio sem rumo, em campo, o time tá perdido, essa é a verdade, o time tá perdido. A gente vê claramente isso nessas 3 partidas. Quanto o Cuiabá a gente já falou, contra o Olímpia não deu pra comentar, mas cara, o time toma 3 gols de cabeça de uma forma bizarra, irmão, bizarra. O time sai ganhando fora de casa e não consegue segurar o resultado. 3 gols ridículos, pra mim, nas 3 bolas defensáveis, tá? O Matheus Cunha, que a gente elogia muito aqui na live, e eu também não acho que é um goleiro ruim, mas também merece críticas nessa partida contra o Olímpia. Cara, eu acho que principalmente a segunda bola. Cara, principalmente a segunda bola, demorou muito pra chegar. Era uma bola extremamente defensável. Mas não é culpa só dele, o sistema defensivo inteiro. Pô, o primeiro gol, aquele cruzamento, Felipe Luiz, que a gente elogia tanto aqui, fez uma partida tenebrosa. Não dá pra entender por que o Ayrton Lucas não iniciou essa partida. E, cara, entrou no finalzinho ali, já que o Flamengo já perdendo, já desesperado, o São Paulo coloca ele. E o segundo gol, cruzamento, a bola passa por todo mundo. Terceiro gol, a mesma coisa, a bola vai viajando naquele chuveirinho, aquele balão, e ninguém tira. Bizarro. E quando São Paulo, o Flamengo toma um gol, famosa marcação distanciamento, né? Marcação Covid do Flamengo. Marcação Covid do Flamengo. Cara, o Lucas Moura. Lucas! Faz o primeiro gol dele na volta ao São Paulo no seu aniversário dele. Vale ressaltar esse parabéns, Lucas Mouras. Lucas Mouras, nada a ver. Tem vários Lucas. Mas, cara, o gol que ele fez, todo mundo aqui viu esse lance. Ele vai pegar a bola, vai passando o Thiago Maia, o Diabo Maia, como diz aqui o Arthur Xavier. Vai passeando ali pelo lado do Maracanã. O Wesley levanta a mãozinha, irmão, quebra o cara, irmão. O cara tá fazendo fila, faz uma faltinha, chega ali duro. Pô, tenta, pelo menos tenta, sabe? Pelo menos tenta. Não foi isso que aconteceu. O Flamengo toma um gol, até tenta jogar, como eu falei, mas um time meio morto, meio sem sangue. Vale ressaltar a entrada no segundo tempo. Luiz Araújo entrou bem, na minha opinião, sofre o pênalti que o Pedro triste bate. Cara, na minha cabeça tava assim, a fase tá tão ruim que as coisas não dão certo também. Tem muito dessa de a sorte que acompanha os competentes e o azar não tá. E o azar tá acompanhando o Flamengo. Então o Flamengo tá muito incompetente, mano. Que tá tudo dando errado.
Eu pensei, cara, bateu na mão do goleiro, acabou que ele fez. Teve até uma discussão entre as no grupo que eu falei que achei que o Pedro bateu mal e quase perdeu. O Vini falou que ele bateu bem. Eu acho que ele não bateu tão bem assim, se você pegar o replay, nem foi tão no canto. Mas ele bateu forte, então acabou que foi gol. E aí, 1-1, teve o lance ali polêmico, que a gente pode falar daqui a pouco, sobre o pênalti. Eu achei que foi pênalti, mas a polêmica nem foi essa, foi da linha de impedimento ali, se tava ou não tava impedido o Luiz Araújo. Mas enfim, cara, trabalho melancólico do Sampaoli. Por mais que os números sejam positivos, cara, é triste ver o Flamengo como tá jogando. Time sem comando, sabe? Sem comando. E a diretoria também uma bagunça. Aí Marcos Braz fica postando enigma. Marcos Braz, vai... Cara, veio aqui pra falar, cara. Veio aqui pra falar. Fica postando enigma. Hoje postou uma foto de um leopardo. O que isso quer dizer, irmão? O que isso quer dizer? Pô, loucura isso, loucura. O Flamengo tá uma bagunça. O Flamengo tá uma bagunça. Eu nem vou me estressar tanto, vou deixar pra vocês falarem aí. Porque, cara, não é. Cara, porque não dá nem tanta raiva assim. Fico mais chateado. Eu até fiquei com raiva na eliminação. Porque fazia tempo que eu não sentia como era ser eliminado assim na Libertadores. E aí teve Antes de tu passar a bola pra gente falar, eu quero que você conte sobre o tapetinho que tem na sua casa. Cara, então, tem um tapetinho aqui na sala. Aquele tapetinho, tem uma varanda aqui no apartamento. Sempre tem aquele tapetinho ali, que é pra tu ir ali fora, e tu passa o pé quando volta, pra não sujar a casa. Decoração da casa ali. Eu saí do quarto, eu e meu pai, putos da vida, Flamengo eliminado. Mas o que aconteceu? Cara, eu fiquei nervoso e falei, o que tu acha, né? O Flamengo perdeu. Nossa. Aí eu passei e dei um chutinho assim no tapete. Pô, que merda. Ela, isso? Chuta o tapete. Eu, Cara, eu peguei o tapete, comecei a jogar o tapete, bicar o tapete. Ela, isso, joga lá embaixo. Cara, eu dei um bico no tapete que saiu voando. Cobrando de o tapete saiu voando aqui do apartamento. Depois eu tive que ir lá embaixo. Ela falou, agora vai buscar. E aí eu não tive muito o que fazer, fui lá buscar o tapete. Puto da vida. Tem elevador ainda, né, pai? O elevador tava ruim aqui do prédio, eu fui de escada. 4 andares. O cara desceu 4 andares e depois chegou pra pegar o tapete que ele pôs. Pegar o tapetinho, mano. Pô, bizarro. Calma, o tapetinho já era, hein? Já era. Mas enfim, Arthur, o que você tem a dizer sobre essa quinta-feira assombrosa do Flamengo e também sobre esse jogo de domingo? Cara, eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Isso daqui é uma pulseira que eu usava na minha perna desde 2019, tá? Ela nunca tinha arrebentado. A energia tava tão ruim na quinta-feira, eu não tô brincando, não é meme. A energia tava tão ruim na quinta-feira que arrebentou a minha pulseira durante o jogo, tá? Durante o jogo. Pneu furou. Eu fui brincar assim, tipo, puxar a pulseira assim, Arrebentou. Velho. Pô, eu sou muito supersticioso, tô com medo, Arthur. Cara, que isso, cara? É sacanagem. Mas, cara, a parada é assim, tapete voador é brincadeira. Mas é o seguinte, vou focar um pouco mais nesse jogo contra o São Paulo e vou deixar o Vini falar um pouco mais sobre esse momento. Eu acredito que ele também tem bastante coisa pra falar. Mas é o seguinte, cara, eu acho que esse jogo contra o São Paulo, não só esse jogo, óbvio, mas todo esse momento, essa sequência do Flamengo, ela expõe mais uma vez a falta de planejamento da diretoria, que não... Cara, eu não sei até que ponto a diretoria conhece realmente o elenco do Flamengo. E conhece a história recente do clube. Porque, de novo, eu tô batendo nessa tecla, tem algumas lives, cara. A diretoria do Flamengo, todas as escolhas que ela fez em relação ao treinador deram errado. Todas as escolhas que partiram da diretoria deram errado. E todas as escolhas foram com treinadores que jogam futebol posicional. Domenech, Paulo Souza, Vitor Pereira, Sampaoli. Todas as escolhas que deram certo da metade da temporada pra cá foram com jogadores que entendem o estilo funcional do Flamengo. Jorge Jesus, Dorival Júnior, um momento ali com Renato Gaúcho, até um momento ali com Rogério Ceni, que, enfim, talvez não seja tão funcional assim, mas é menos posicional do que todos esses que eu citei anteriormente. E, cara, além de expor a falta de planejamento do Flamengo, expõe mais uma vez a falta de competitividade do Flamengo, que é o que eu acho que vem
cobrando mais o Flamengo nessa temporada e que faz o time pagar um preço tão alto como é o caso da eliminação da Libertadores. Esse gol que o LF citou e que o Vini também falou do Lucas mostra claramente a falta de competitividade dos jogadores porque eles simplesmente não dão bote. Tinham ali uns 3, 4 jogadores cercando o Lucas e todos ficaram exatamente paralisados, olhando assim, sem sequer tentar. Aí, Arthur, mas você acha que os jogadores são vagabundos e que eles não querem fazer nada, eles escolhem os jogos? Não. Eu, Arthur, não acredito nisso, tá? Porque a gente falava a mesma coisa no passado em relação ao Paulo Souza. Paulo Souza? Ano passado começou com o Paulo Souza. O Paulo Souza, a gente falava assim, esse ano começou com o Vitor Pereira. É isso, exatamente, me confundi aqui. Mas ano passado falava-se muito isso nas redes sociais, por exemplo. Esse elenco do Flamengo tem que renovar, os jogadores não jogam mais nada, estão fazendo corpo mole, não entendem o que é Flamengo. Aí veio o Dorival, o Flamengo ganhou a Libertadores invicto e a Copa do Brasil. Foi a mesma coisa com Abel Braga no Flamengo em 2019. Pô, os jogadores não entendem o que é ser Flamengo. Esse time tá fazendo corpo mole, quer derrubar o treinador. Deu o Jorge Jesus, Libertadores e Brasileiro. Então, cara, eu não acho que o problema seja especificamente o elenco, mas eu acho, de novo, mais uma vez, pela 10ª vez, o trabalho do Sampaoli é ruim. Ruim. Eu falei isso naquele jogo contra o Palmeiras, que foi 1-1. Falei, cara, até quando o Flamengo... 11 de julho que eu falei isso. Até quando o Flamengo vai ficar dependendo de individualidade para conseguir resultados? Até quando? Uma hora, essa individualidade não vai aparecer. E não apareceu. Custou a vaga na Libertadores. E se isso acontecer de novo no próximo jogo contra o Grêmio, o Flamengo com uma vantagem de 2-0, se eu não me engano, aqui no Maracanã também. E se o Flamengo perder aqui, sofrendo esse apagão que sofreu contra o Olímpia também. Preocupante. Mas que o Flamengo hoje se tornou um time do e se? E se o Flamengo conseguir jogar bem? E se o Gabigol tiver num bom dia? E se o Pablo não tivesse batido no Pedro? E se o Flamengo, e se, acabou a temporada? Acabou a temporada. Isso só denota também como a Copa do Brasil ela é desvalorizada aqui. Porque o Flamengo, na moral, tem grandes chances de vencer a Copa do Brasil, porque já fez 2-0 no Grêmio. Final, assim, pode ser que vença, pode ser que não vença, mas enfim, tem chance de vencer. Só que os torcedores e boa parte da internet está tratando a temporada como fracasso. E eu bato em cima dessa tecla. A temporada do Flamengo é um fracasso. O Flamengo de 2023 é um fracasso. Não é o Flamengo do Sampaoli que é um fracasso, nem o Flamengo do Vitor Pereira. Ambos são fracassos. Porque o Flamengo trocou o Dorival Júnior, que foi muito... me fugiu a palavra agora, mas os jogadores todos foram em direção ao Dorival Júnior nessa partida contra o São Paulo, abraçar, dar carinho por todos. Falar com o treinador, abraçar, dar carinho. E a gente fica se perguntando por que aconteceu a troca. Porque, palavras do Marcos Braz, se eu não me engano, o Dorival bateu no teto, tinha que trocar. Qual é o teto do Vitor Pereira que ele mostrou no Corinthians? Qual que foi o teto que o São Paulo mostrou nos trabalhos dele para ser considerado para o Flamengo? Esse São Paulo que o Flamengo trouxe não foi aquele São Paulo que olhou o time do Vitor Pereira e falou assim, o Flamengo não pode estar em 14º. Um treinador, ele tem que se adaptar ao elenco, nunca o elenco que se adapta ao treinador. O que você está fazendo, São Paulo? Você se adaptou ao estilo do Flamengo? Ou você está fazendo com que o Flamengo se adapte ao seu estilo, logo você está matando o time? Porque é isso que acontece. A gente fala aqui de um Gabigol, camisa 10 do Flamengo. Talvez a maior cara, a maior cara dessa geração. Pra mim, o segundo maior jogador da história do Flamengo. A gente fala, o Gabigol não consegue jogar no esquema do São Paulo. A gente fala isso do Pedro. 12 gols na Libertadores passada. O jogador do Flamengo que mais tem gols na história do clube em uma edição de Libertadores. Ultrapassou o Zico e o próprio Gabriel. Não consegue jogar, porque o esquema não permite. Às vezes o Arrascaeta, em diversas partidas, ele tem que ser a válvula de escape. E nessa partida contra o São Paulo, por exemplo, a gente viu muito os zagueiros tendo que subir para construir, porque até o Arrascaeta, em determinados momentos, estava marcado. E aí quando o Arrascaeta está marcado, o time inexiste. Everton Ribeiro, mais uma vez, não está conseguindo suprir a expectativa que a ele é colocada, que nele é colocada. Então é o seguinte, eu acho que não é questão de jogadores que estão fazendo corpo mole, acho que não é questão de elenco vagabundo, acho que não é questão de, sei lá, de qualquer coisa, porque o Flamengo escolhe as cópias, porque o time tá gramado, sei lá o quê. Não, todas essas coisas fazem parte também, mas acho que o principal problema do Flamengo chama-se Jorge Sampaoli e diretoria. Uma diretoria amadora
que não consegue entender e respeitar, acima de tudo, o clube. A diretoria do Flamengo não respeita o clube de regatas do Flamengo. Não respeita. Se a gente for pegar as atitudes e as falas e coisas do tipo, todas são desrespeitosas com o Flamengo e a história do clube. Um exemplo disso é a contratação do Vitor Pereira, tirando o Dorival Júnior. Vocês lembram da demissão do Rogério Ceni, que saiu a nota 3h30 da manhã? Vazou áudio do cara falando, não entendo porque esse cara não cai. Enfim, o Flamengo virou uma várzea. A verdade é essa. E o ano do Flamengo acabou. A temporada do Flamengo acabou. Agora é se preparar para a temporada seguinte, mesmo que o título da Copa do Brasil venha. Acredito que o Flamengo não vai conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro. Perdeu a Libertadores da América, que ia ser no Maracanã mais uma vez. Isso só denota, de novo, a falta de comando do Flamengo e o trabalho ruim que Jorge Sampaoli vem fazendo no comando do clube. Exato. Cara, em relação à diretoria, acho que já está mais do que claro. Se a gente fosse ter que colocar assim no hall de quem é o problema do Flamengo hoje em dia, obviamente ali é o topo para mim, a diretoria. Tem muita gente que critica o Jorge Sampaoli, tem muita gente que critica os jogadores até sobre essa parada de quando saiu essa parada de que os jogadores escolhem competições, muitas pessoas só batem nessa tecla. Só que nada no Flamengo ou em qualquer outra instituição, tá? Em qualquer outro time de futebol, nada acontece sem um aval da diretoria do clube. E tudo que aconteceu com o Flamengo foi com o aval da diretoria do clube. O Sampaoli, ele tem essa característica de ser temperamental, ele tem essa característica de não ter aquela relação próxima dos jogadores, e a diretoria do Flamengo sabia disso. Tem uma equipe de scout que traz todas as informações, todo mundo sabia como trabalhava o Sampaoli. O Gerson, que está hoje em dia, trabalhou com o Sampaoli há pouco tempo atrás, antes de voltar para o Flamengo. Então todos sabiam como que funcionava o Flamengo, como que funcionava o Sampaoli. E foi mesmo assim dado uma oportunidade a ele. O Sampaoli, por mais que ele tenha seus problemas, ele não é um mau técnico, só que a gente sabe que o Flamengo sempre funcionou nesses últimos anos com esquemas aposicionais. Talvez ele só não seja o Flamengo, né? Exatamente, era isso que eu ia falar. O Flamengo funciona com esquemas aposicionais. Ele é um péssimo técnico? Ele é um treinador ruim? Acho que não. Ele tem bagagem. Ele foi campeão da Sul-Americana com a Laú lá atrás, que goleou o Flamengo por 4-0 dentro do Engenhão, naquele jogo que o Flamengo já contava com o Ronaldinho, Thiago Neves, etc. Ele foi bicampeão, né, com o Chile, da Copa América. Ele tem seus títulos, ele tem seu valor dentro do mercado. Só que para o time do Flamengo, para aquele quarteto, o quadrado mágico, né, de Everton, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, eu acho que ele não funciona. E isso não é problema do treinador, até porque as características dele, ele não desenvolveu de um mês para cá. São características que ele traz desde o começo da carreira. Então, isso não é culpa dele. Eu acho que sempre a culpa vai ser da diretoria. Porque trouxe ele, insistiu nele. Além disso, trouxe outros treinadores que não deram certo. O Flamengo acaba dando certo, né, dando sorte nos meios de temporadas. Vem o treinador, o projeto roda em torno daquele treinador, não dá certo, o cara vai embora, vem um nome que às vezes nem é cotado, assim mesmo como o Jorge Jesus. Jesus em 2019, ele não é cotado para ser técnico do Flamengo. Ele veio para o Brasil, estava interessado em treinar no time do Brasil. Os times cotados para Jorge Jesus foi Atlético Mineiro e Vasco. Por um acaso ali, acabou que o Vasco fechou com o cara, o Atlético Mineiro também, se eu não me engano até fechou com ele. Não, fechou com o São Paulo não, o São Paulo veio primeiro. Mas enfim, fechou com outro técnico, e aí o Jorge Jesus teve a oportunidade de trabalhar com o Flamengo e o resto é história, né? Só que o Flamengo não sabe organizar bem os começos de temporadas. Eles não sabem almejar as coisas que têm que ser alcançadas. E as coisas acabam acontecendo por acaso, talvez com lampejos dos jogadores. Por exemplo, você pega o jogo do Atlético Mineiro, o Flamengo em si não jogou muito bem, mas com o lampejo do Arrascaeta, ele fez um gol de falta e deu uma assistência perfeita para o Wesley, assim como parecido até com aquela assistência que o Suárez deu para o Bitelo nesse jogo do Fluminense e Grêmio. Então você vê que o Flamengo tem muita qualidade individual. Isso aí é inegável. Do meio para frente, o Flamengo tem muita qualidade individual. Só que não tem como você contar com os lampejos de diversos jogadores. Até porque tem o Arrascaeta, ele estava muito bem marcado contra o São Paulo e a gente contava com o lampejo dele, né? Só que ele foi sacado quando começou o tempo. Então, são decisões que não tem muito bem como entender.
Só que é aquilo, rapaziada, bate na diretoria porque a escolha foi da diretoria, é aquilo. Acabou o jogo 1-1, um jogo que o Flamengo jogou muito mal, achou o empate com um pênalti do Luiz Araújo, o Luiz Araújo sofreu, o Pedro bateu. Só que você vê a coletiva com o Braz, ele é um jogo que a gente esperava que o Flamengo jogasse melhor, não aconteceu, vamos bola pra frente, quarta-feira. Tipo, você não vê aquela importância com o clube, sabe? Mas o jogo, tanto faz, tipo, beleza e tal. Quarta-feira, decisão contra o Grêmio, entendeu? Vantagem de 2-0, vantagem de 2-0 também tinha contra o Fluminense na final do Carioca, tomou de... Vantagem também tinha de 1-0 contra o Olímpio, tomou de 3-1. Então, não tem como entender, sabe? Parece que tá empurrando com a barriga. E a barriga do Marcos Braz não é pequena, então vem empurrando já há muito tempo. E tá emagrecendo o homem. Mas, tipo assim, brincadeiras à parte, parece que tem, tipo assim, descontentamento da parte dos jogadores com essa atual situação. Você vê que fica muito explícito, cara, o carinho que todo mundo fez questão de demonstrar como bem trouxe o Arthur. E é triste, sabe? Triste porque o Flamengo é o time que é o time mais poderoso da América do Sul, isso também é inegável. É o time que tem mais investimento em contratações, só que é muito complicado. Parece que as coisas são feitas, é tão elogiado, né, de contratações, mas às vezes a gente esquece que tipo, as principais contratações vieram desde 2019. Desde aquele momento não veio mais ninguém. Por exemplo, o Arthur bem trouxe, se eu não me engano nem foi o LF. Trouxe que o Flamengo teve 9 pontas contratados, nenhum deles teve tanta reverência. E nenhum meio de criação. E nenhum meio de criação para substituir Everton Ribeiro e Arrascaeta. E aí trazem Alan e tal, tentam trazer o que tá no Zenit também, o Claudinho, o Wendel. E não faz força para trazer o Claudinho, não faz força para trazer o De La Cruz. Então é muito complicado, o Flamengo vem passando por uma situação delicada. Quarta-feira tem mais uma decisão, e como eu bem disse aqui, não tem nada ganho, por mais que tenha vantagem de 2-0, até porque a gente sabe que o Grêmio não é um time de bobeira. Só que é basicamente isso, rapaziada. Vamos ver como vão ficar, né, os próximos capítulos. Espero que com um final feliz. Mas é muito complicado porque, se a gente, como bem trouxe o Arthur, se a gente trabalhar somente com os números, o São Paulo tá bem no Flamengo, né? Entre aspas, tá bem no Flamengo. E eu acho que ele só sai do Flamengo se o Flamengo for eliminado da Copa do Brasil, entendeu? Mas, tipo, caso passe da final e acaba se tornando vice e tal, acho que vão empurrar ele até o final da temporada e aí depois troca e tal. Mas é complicado demais. Ninguém esperava que o São Paulo tivesse esse tipo de resultado, né, dentro do Flamengo, só que cada vez mais vão se mostrando defeitos, principalmente depois do soco do Pablo no Pedro. E foi tudo por água abaixo, de verdade. Mas e aí, palpitinho para Flamengo e Grêmio pra gente fechar? Bom. E aí? 2-1 Flamengo. Eu acho que é 1-0 Grêmio. Justo, então. Vitória, empate e derrota. 2-1 só. Justo. Aí, ó. A Xavier falou, eu continuei tempo. Marcos Braz não sabe o que é a merda de um jogo profissional. Ele deve chegar no técnico perguntando se ele já jogou no 4-4-2 e contrata. Se esses estivessem fazendo certo, não andariam cheios de segurança. O Flamengo só vai começar a andar quando acabar o cargo de vice-presidente de futebol. Profissionalismo não existe ali tirando financeiro. 2-1 Grêmio. Palavras duras de Arthur Xavier, hein? Ia falar isso agora. Tá bolado. Palavras tensas de Arthur Xavier, tivemos até que censurar um palavrão. Né? O bacon no sangue, bacon no sangue. Ele sempre traz. Mas olha só, então fechamos o Flamengo aqui. Agora